E aí, turminha, beleza? Bom, pessoal, já que a gente não pode estar junto, né, se ver em sala de aula por conta dessa quarentena, e a gente precisa realmente fazer essa quarentena, porque a gente precisa se proteger e proteger também nossos familiares, as pessoas que a gente ama, nossos amigos, para que a gente não transmita o coronavírus para eles e não acabe prejudicando muito mais gente, né? Eu resolvi fazer essa experiência de videoaula, né? É uma coisa nova para mim, eu não tenho o costume de fazer isso, a primeira vez que eu estou fazendo na verdade é com vocês, e vamos ver se dá certo, né? Eu espero que possa funcionar bem. Infelizmente eu não vou ter vocês por perto para tirar dúvidas, mas a gente pode dar um jeito de resolver isso. Então eu vou explicar aqui um conteúdo do livro, para que a gente não fique parado sem ver nada a respeito do assunto que a gente estava tratando, e vocês não fiquem aí só jogando Free Fire, que eu sei que vocês estão jogando Free Fire em casa. Então, pessoal, eu vou explicar aqui a respeito de como a gente expressa a ideia de posses em inglês, né? De que algo é meu, é teu, é dele, é dela. E esse assunto está na unidade 2 do livro de vocês, nas páginas 30 e 31, certo? Então, o livro, como vocês sabem, ele tem pouca informação, né? Existe um boxezinho amarelo na página 30 e um boxezinho amarelo na página 31 com o conteúdo que eu vou tratar aqui agora, mas eu vou dar uma destrinchada para vocês, para facilitar, porque eu sei que no livro está tudo em inglês e o conteúdo fica muito resumido. Então, depois que eu der a explicação, a gente vai ver uma atividade nessas páginas para que vocês possam praticar e a gente verificar se vocês conseguiram entender bem o que foi explicado, certo? Como eu sei que dúvidas vão surgir e eu não vou estar perto de vocês para tirar essas dúvidas, eu queria que, em caso de dúvida, vocês entrassem em contato comigo, os pais, né, principalmente através dos pais, que me mandassem uma mensagem pelo WhatsApp no número 994 20 3686, ok? Então vamos lá, pessoal. Como eu já disse a vocês, a gente vai tratar hoje de como expressar a ideia de posses em inglês. Eu vou colocar aqui o slide para facilitar a visualização do que eu pretendo apresentar para vocês. O assunto é pronome possessivo e pronome objeto, possessive pronouns and object pronouns em inglês, certo? Então, antes de começar a falar do inglês em si, pessoal, eu queria voltar para a língua portuguesa para que vocês possam entender de que é que a gente está falando exatamente, porque eu não tenho certeza se todos vocês sabem bem o que é o conceito de pronome, o que é um pronome, para que serve um pronome, ok? Então eu fiz aqui um esqueminha. Essa frase é brincadeira, viu? Só para a gente descontrair um pouco, para não ficar só essa videoaula chata eu falando aqui. Então eu coloquei assim: Ana Luísa estuda no IBENS, ela está no 7º ano. Seu professor favorito, obviamente, sou eu. Eu espero que seja mesmo, né? Bom, brincando. Pessoal, então é o seguinte, ó, eu coloquei essa frase e coloquei outra embaixo. A menina estuda no IBENS, ela está no 7º ano, o seu professor favorito sou eu. E eu destaquei em vermelho aí 3 termos em cada uma das duas opções que eu coloquei. Então a gente começa com a palavra Ana Luísa, certo? Depois, Ana Luísa, no caso aí, é o sujeito da frase. Alguém estuda no IBENS. Quem? Ana Luísa. Depois eu digo, ela está no 7º ano. Ela quem? Esse ela se refere a Ana Luísa que eu tinha citado anteriormente. Ou eu colocava ela, ou eu colocava Ana Luísa de novo. Então ficaria chato, ficaria estranho. Ana Luísa estuda no IBENS, Ana Luísa estuda no 7º ano. Está no 7º ano. Não seria necessária essa repetição. Então, em português, a gente tem um recurso chamado de pronome, que é Ana Luísa é um substantivo. O que é um substantivo? Todas as coisas têm nomes. Eu tenho aqui celular, eu tenho aqui livro, eu tenho aqui lençol, biblioteca, e também nomes próprios, como Ana Luísa, Vivaldo, Socorro Barros, certo? Então, esses nomes próprios são chamados de substantivos. Esses nomes próprios não, esses nomes são chamados de substantivo. Celular é um substantivo. Livro é um substantivo. Fone é um substantivo. Ok? Alguns são próprios, como é o caso de Ana Luísa. Alguns não. São comuns, como é o caso de fone de ouvido.
Ela é um termo que se refere a um substantivo. No caso dessa frase aí especificamente, ela está relacionado com Ana Luísa. Então, o que é a palavra ela aí? A palavra ela é um substituto do substantivo Ana Luísa. E o substituto do substantivo, aquele que substitui o substantivo, em português a gente chama de pronome. Nome, que vem de substantivo, o nome das coisas, tudo tem nome, né? E pró, que é um termo, eu não sei exatamente se do grego, não me lembro bem, que significa que substitui. Então, pronome seria aquilo que substitui o nome, ou seja, aquilo que substitui um substantivo. Ela é um pronome que se refere a Ana Luísa. É um substituto do substantivo Ana Luísa. Da mesma forma, o seu professor favorito sou eu. O seu de quem? O professor favorito de Ana Luísa. Então, para não dizer de novo Ana Luísa, eu uso outro pronome. Esse aqui é um tipo de pronome chamado pronome pessoal, do caso reto em português. Em inglês ele tem outro nome, a gente já vai ver. E esse aqui é um pronome chamado de pronome possessivo em português, porque dá a ideia de posse e está relacionado com o nome Ana Luísa. Ok? A menina estuda no IBENS. Não precisa necessariamente que essa menina seja Ana Luísa. Pode ser Cecília, pode ser, enfim, a Sara ou qualquer outra menina que estude no IBENS. Menina é um nome, ou seja, um substantivo. A menina estuda no IBENS. Ela está no 7º ano. Ela é o termo que remete à menina. Então é um pronome. Ele é um substantivo, ou é um substituto do substantivo. E o seu professor favorito, o seu de quem? Da menina. Sou eu. O seu, então, é um pronome que está relacionado com menina. Esse é um pronome pessoal do caso reto. Esse é um pronome possessivo. Certo? Então coloquei Ana Luísa e menina são substantivos, nomes. Ela e seu são substitutos dos substantivos Ana Luísa e menina. Ou seja, são pronomes. Ok? Então, tá aí em português. Certo? Vamos para o inglês, então. Em inglês, esses pronomes aqui, ó, ela, eles estão num grupo chamado de pronome sujeito. O que é um pronome sujeito? É o pronome que substitui o sujeito da frase, aquele que está exercendo a função. Quem está no IBENS no 7º ano? Ela. Então, ela é quem está exercendo a ação de estar no IBENS, ou no 7º ano, certo? Então, o sujeito dessa frase é ela. Então, no inglês, a gente tem os pronomes sujeitos, ou subject pronouns. Um detalhe, pessoal, a palavra subject, isso aqui não tem a ver com assunto necessariamente. Subject significa tanto sujeito quanto assunto também. Em outras circunstâncias, vocês vão encontrar essa palavra subject para se referir a assunto. Por exemplo, our subject is subject pronouns. Nosso assunto é pronomes sujeitos. Então a gente tem aqui a lista básica que vocês já viram N vezes. Não é o assunto que a gente vai utilizar necessariamente na unidade, mas eu estou voltando só para que vocês entendam. De pronomes sujeitos, em português são chamados de pronomes pessoais do caso reto, em inglês pronomes sujeitos. Do inglês, então, eu, professor Vivaldo, am talking about pronouns. I am talking about pronouns. Eu estou falando sobre pronomes. O eu aqui, I, está substituindo a palavra Vivaldo, que sou eu que estou falando. Certo? Então ele é um pronome, ele substitui o meu nome, o substantivo que se refere a mim. Ou a palavra professor. O professor está falando sobre pronomes. Quem é o professor? Sou eu. Então, I am talking about pronouns. I, então, é um pronome sujeito, um subject pronoun in English. Quando eu me refiro a você que está me ouvindo, ou vocês, eu uso só uma palavra, you. You significa você ou vocês. Mas os americanos eles costumam dizer you para você e you all, como está aqui, ó, para vocês todos. Ou y'all, que é a junção de you mais all, tipo assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eles costumam também fazer isso para poder não confundir. Então eles podem dizer you para você, ou quando eu tenho mais pessoas, eu digo ou you all para vocês,
ou simplesmente y'all, y'all, com um apóstrofozinho aqui para indicar vocês, y'all. A pronúncia é you para esse e u. Eu vou colocar com dois u's porque é you, não é you, é you. O u é extenso. E esse segundo aqui é you all. Vou colocar como se fosse uma palavra só. You all. Então é you all ou e all. Eu estou colocando aqui o acento só para reforçar que a tônica é o O. Y'all. You all. You all. Y'all. You all. Y'all. Então aqui é para você. E eles costumam usar esses aqui para vocês. Ou y'all. Ou you all. É como se fosse vocês ou seis em português, ok? Mas em todo caso, se eu disser só you, serve tanto para você quanto para vocês, certo? É uma palavra que serve para as duas pessoas. Bom, então voltando aqui, eu dizia que I'm talking about pronouns. Estou falando sobre pronomes. You are paying attention to me. Você está prestando atenção a mim. Você quem? Esse você, esse you, está substituindo o pronome referente a você que está aí em sua casa. O seu nome ou então o estudante, a pessoa, certo? São pronomes que estão substituídos pela palavra you. You are paying attention to me. Eu elaborei esse slide agora há pouco, quando todo mundo estava dormindo aqui em casa. Então aqui tem o Raul, Jotinha, Laiane e 8 gatos. Eu tenho 8 gatos. Então, eu coloquei aqui he is sleeping now. Podia ser Jotinha. Eu substituí a palavra Jotinha por he. She is sleeping now. Laiane, que estava dormindo, não está mais. Até porque está tarde já. E os gatos também estavam dormindo, tudo preguiçosos, os gatos aqui de casa. It is sleeping now. It is sleeping now. Então, esse he é um pronome que substitui a palavra Jotinha. Esse she é um pronome que substitui a palavra Laiane. Esse it é um pronome que substitui a palavra gato. He is sleeping now. She is sleeping now. It is sleeping now. Ou it is sleeping now. São então pronomes sujeitos. Quem está dormindo? Ele ou ela. Ou ele ou ela, que it serve para coisas, objetos e tal. Nós todos, Vivaldo, Ana Luísa, Cecília, Eloy, Isaías, todos somos resumidos aí por um pronome que é o we, nós. We, nós. We are on quarantine. Nós estamos em uma quarentena. We are on a quarantine, ok? You all are closed at home. I close at home. You all are closed at home. Vocês todos estão fechados em casa. E they are asking us to stay home. Eles, os médicos, os políticos, exceto o presidente da República, os profissionais de saúde, enfim, as autoridades públicas são substituídos aí esses substantivos. Médicos, enfermeiros, agentes de saúde estão substituídos por they, que significa eles. They are asking us to stay home. Eles estão pedindo que nós fiquemos em casa. Eles estão nos pedindo para ficar em casa, certo? Então tá aqui os pronomes sujeitos: I, you, he, she, it, we, you e they. I, eu, you, você, he, she, it, ele, ela, e ele ou ela para animais, coisas, we, you e they. Eu até peço que para praticar a pronúncia que vocês repitam comigo agora exatamente o que eu estou dizendo. Se os pais estiverem perto, que auxiliem nisso aí. Então a primeira frase: I am talking about pronouns. I am talking about pronouns. Segunda frase: You are paying attention to me. You are paying attention to me. You are paying attention to me. Na terceira pode ser qualquer um dos três. He is sleeping now. She is sleeping now. It is sleeping now. Ou eu posso juntar, pessoal, porque na língua inglesa, como na portuguesa, a gente pode juntar as coisas. He is sleeping now. She is sleeping now. It is sleeping now.
We are on a quarantine. We are on a quarantine. We are on a quarantine. You all are closed at home. You all are closed at home. E a última, they are asking us to stay home. They are asking us to stay home. Ok? Vocês podem pausar, repetir, voltar, quanto vocês quiserem, certo? Então está aqui, esses são os pronomes sujeitos, como eu já disse. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? E aí eu tenho um quadro com os que são chamados de pronome objeto. Qual a diferença entre pronome sujeito e pronome objeto? O próprio nome já está explicando. Pronome sujeito, aquele que substitui o nome e é o sujeito da frase. Então, ao invés de dizer Maria foi à feira, eu digo ela foi à feira. Ela é o pronome. Em inglês, em vez de dizer Mary went to the ferry, eu digo Mary, ou she went to the ferry. Vamos lá então. Pronomes objetos é quando a pessoa sobre quem eu estou falando não é o sujeito da frase. Ela quem está sofrendo a ação, não está exercendo a ação. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro em português para ficar mais fácil para vocês, ok? Vamos lá. Veja bem essa frase. Eu gosto de ganhar presentes. Quem é o sujeito da frase? Eu, certo? O presente foi dado. Então, nessa outra frase, o presente foi dado. Alguém deu o presente, mas a pessoa que deu não fui eu. Então, eu não digo foi dado a eu digo a mim. Ou, o presente me foi dado. Ou ainda, se eu quiser usar a linguagem coloquial, me deram o presente. Esse me aqui se refere a quem? A eu. Não é verdade? Só que não está exercendo a função de sujeito, porque aqui eu digo eu gosto, quem gosta sou eu. E aqui foi deram o presente, alguém que não sou eu deu o presente, a quem? A mim. Então aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho o que em inglês eles vão chamar de pronome objeto. Deram o que? O presente a quem? A mim. Não poderia ser, por exemplo, eles deram um presente a eu. Então não poderia, porque o eu aqui estaria gramaticalmente incorreto. Eu só pode ser sujeito, não pode ser objeto, ok? Ou no caso aqui pronome oblíquo, não é objeto que está exercendo a função. Bom, em inglês isso vai funcionar da mesma forma. Eu digo, por exemplo, I love. Eu amo. Essa frase em português está errada, gente, mas eu estou só exemplificando aqui. Eu amo ela. Está errado. Fica moela de galinha. Mas o correto seria eu a amo. Eu a amo. Esse a aqui, pessoal, é obviamente se referindo a uma mulher. Eu a amo. Quem? Ela. E eu digo ela me ama. Esse me aqui é referente a eu, certo? Então aqui, ó, quando eu estou exercendo a função de sujeito, sou eu. Quando eu estou como objeto, como passivo, sou me. Da mesma forma como ela é a, e aqui ela é ela mesmo, ok? Então em inglês vai ser a mesma coisa. Eu digo assim, I love her. Eu amo ela. Ela, she, não é her, loves me, ok? Então houve aqui, ó, uma transformação de acordo com a função que cada um está exercendo dentro da frase, certo? Quem ama? Eu, ok? Então eu tá aqui como I. Quem ama nessa segunda frase? Ela. Então é she. Agora quem está sendo amado? Ela. Não é she, é her.
Ok, eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, os pronomes sujeitos são esses que eu já tinha mostrado para vocês. E agora vem a parte que interessa, porque é o assunto do conteúdo desse mês. Pronomes objetos, que são esses pronomes que vão exercer essa função que eu mostrei aqui nesse exemplo anterior, né? É como se fossem passivos. Aqui não são as pessoas que estão exercendo a ação, mas as que sofrem a ação. Primeira frase, ó. Você pode me ajudar? Ajudar a quem? A eu, ou a mim, no caso, né? Então, o I vai estar diretamente ligado com me, que em português também às vezes é me, às vezes é mim, né? Can you help me? Can you help me? Então, o pronome objeto para eu é me. Você pode me ajudar? Segunda frase. Eu conheço você, ou eu te conheço, ou eu lhe conheço. Esse te, lhe e você, em inglês, ele vai ser simplesmente you. Então, nesse caso aqui não mudou nada. Ó. Vai ser you, tanto para o singular quanto para o plural. Ok? Eu conheço você. Se eu invertesse, you know me. Ele vai se transformar em him, como pronome objeto. Ela, she isn't in love with him. Repitam comigo aí, ó. She isn't in love with him. She isn't in love with him. Ela não está apaixonada. In love é apaixonado, viu, gente? In love with him. Ela não está apaixonada por ele. Então o ele aqui não ficou he, ficou him. Por quê? Porque quem não está apaixonado é ela. Ele apenas está sofrendo a ação dela não estar apaixonada por ele, certo? Então, pronome objeto. Outra frase. He phones. Phones é o verbo ligar. Ele liga para ela todo dia. He phones her every day. Então, temos me, you, him. Parece him da gente, né? Him. O him. Estou com a dor no him. Só que vocês vão falar him. Him. E a outra é her. É um pouco difícil. Mas tentem pronunciar assim, ó. Carta. Her. Carta. Her. É a mesma posição da língua dentro da boca de vocês. Her. Então, her significa dela. Ele ou ela. Ele liga para ela todo dia. Para coisas e animais, a gente vai usar o mesmo it também. I don't like it. Eu não gosto dele. Por exemplo, eu vi um inseto. Eu não gosto disso aqui. I don't like it. Para o nós, a gente vai ter us. Pronúncia. Vocês vão fazer como vocês fazem assim, quando vocês dizem que uma pessoa é lesada. Assim, ó. Us. Não é um A, não é um O. É uma coisa assim meio misturada as duas. Us. Oh, meu filho. Us. Oh, meu filho, vem cá. Então esse som. Us. A frase. Espere por nós. Quem espere? Vocês. Por quem? Por nós. Nós somos o passivo da frase. Wait for us. Ok? Wait for us. E o último, eles, que é o they, vira them. Ok? Them é como se fosse D-E-M. Them. Mas tem a língua entre os dentes. Them. Ligue para eles essa tarde. Call them this evening. Essa noite, aliás. Call them this evening. Então tá aqui, os pronomes objetos são me, you, him, her, it, us, you e them. Eles servem para isso. Para substituir as pessoas quando não são elas que estão exercendo a ação. Quando são elas que estão sofrendo a ação. Então ao invés de botar I, coloco me. Ao invés de botar you, aliás, you fica a mesma coisa. Ao invés de colocar he, coloco him. E assim sucessivamente. Me, you, him, her, it, us, you, them. Certo? Pois bem, fazer um teste aqui com vocês rapidinho.
Bom, aqui tem uma frase de uma coisa que não pode ser feita atualmente. Convidar ninguém para a festa. Todo mundo fica em casa. Mas só para exemplificar. I invited João to my party. Eu convidei João para minha festa. I invited João to my party. Se eu quiser substituir João nessa frase aqui, o que é que eu vou usar, gente? E aí? Eu não quero dizer João, então eu tenho que usar um pronome que está relacionado com ele, João. Eu vou convidar quem? Ele, João. Eu vou botar he? Claro que não. Por quê? Porque quem está convidando sou eu, não é o João que está me convidando. Então, o que é que eu vou responder aqui? Pensem um pouco e aí pausem o vídeo, pensem, respondam e eu vou dar a resposta agora. Ok? Então, tempo para vocês pensarem. Pausou? Responderam? Ok. Então, ao invés de João, eu vou colocar I invited him. Eu convidei ele para a minha festa. Certo? E se ao invés de João, eu tivesse, por exemplo, Cecília. I invited Cecília to my party. Qual o termo que eu usaria para substituir Cecília aqui? I invited... Pausa. Resposta. Her. I invited her to my party. O pronome Cecília está, o substantivo Cecília está substituído por her. E se eu convidei Eloy e Gustavo to my party? I invited Eloy and Gustavo. Estou botando em português aqui, não pode. Eloy and Gustavo to my party. O que é que eu vou utilizar para substituir Eloy e Gustavo aqui na frase? Eloy e Gustavo são quem? Eles. Não é isso? Eles em inglês é they. Mas não foram eles que convidaram. Quem convidou fui eu. Então eles estão como passivos. Receberam o convite. Então eu não posso utilizar they. Porque they é pronome sujeito. Qual é o pronome que eu vou utilizar? Them. I invited them to my party. Ok? I invited them to my party. Pois bem. Pessoal, além dos pronomes sujeitos e pronome objeto, a gente vai ter também outra categoria de pronomes que a gente vai tratar hoje. Existem vários, mas a gente vai tratar só desses hoje. Que eu coloquei aqui, ó, pronomes possessivos e pronomes objetos. Os pronomes possessivos a gente não falou. E nessa frase que eu tinha dado inicialmente, a gente tem aqui, ó, um pronome sujeito e um pronome possessivo. O seu professor favorito. O professor favorito de quem? Dela. De Ana Luísa, ok? Então, como é que eu diria isso em inglês? O professor favorito dela, ou o seu professor favorito, no caso de Ana Luísa, em inglês. Nesse caso, eu vou utilizar outro grupo. É muita informação, mas eu acho que dá para vocês conseguirem juntar elas, ok? Então tá aqui, ó, na parte azul, o grupo dos pronomes sujeitos. I, you, he, she, it, we, you, they. Aqui eu tenho os chamados pronomes possessivos, que são os substitutos dos nomes e que indicam ideia de posse. Exemplificando em português, eu digo este notebook. Não, vou botar em inglês. This laptop. A palavra notebook está errada, vocês sabem, né? Notebook na verdade significa caderno. A gente que chama esse aparelhinho que eu estou usando aqui de notebook, mas o nome em inglês dele é laptop, porque parece um caderno mesmo. Esse laptop é meu. Esse meu se refere a quem aqui? A minha pessoa, Vivaldo. Então, meu está substituindo aqui, esse laptop é de Vivaldo, que sou eu que estou falando. Então ele é meu, ok? Em inglês a gente vai dizer this laptop is mine. Então o meu laptop vira mine. Esse termo mine aqui, ele é
pronome possessivo, porque está indicando, ele substitui meu nome e está dizendo que me pertence o laptop, ok? Eu tenho outra opção para isso, eu posso dizer assim, ó, it's Vivaldo's. Ele é de Vivaldo. It's Vivaldo. Ou se fosse mais de uma coisa, de quem são estes laptops? Eu diria they are Vivaldo's. Esse S com apóstrofe S no final, ele indica posse. Ok? Então é uma forma de expressar a posse, mas a gente está estudando de fato isso aqui, ó, como expressar o pronome possessivo. A frase mudou aqui depois que seria these laptops are mine. Ok? Então seria essa a these, não tem esse S não. These laptops are mine. Esses notebooks são meus. Faltou um S aqui. Ok? Então voltemos para o slide aqui. Então a gente tem, ó, para dizer meu, eu uso mine. Não confundam com o mesmo mine de Minecraft. Que aquele mine lá significa mina de minerador. Mas por que mine é meu e mina ao mesmo tempo? Pela mesma razão que mente significa o verbo mentir, a mente da pessoa, ou então está no final de uma palavra, como infelizmente, não quer dizer que é uma mente infeliz. Às vezes as palavras elas têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas não são a mesma coisa. Então esse mine aí é o mine de meu. O seu em inglês, o teu, a gente vai dizer assim, ó, yours. Vocês lembram daquela música assim, ó? Well, you don't, man, you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. O nome daquela música é I'm yours. Eu sou seu, ou eu sou teu. Yours significa teus. Então a pronúncia é yours. E também significa teus ou seus. Porque, como eu já disse, you é você e vocês. Yours é teu e seu, ou teus e seus. Dele, em inglês, é his. H-I-S. His. É tipo he no plural. His. Dela é hers. Muito cuidado para vocês não confundirem, porque parece com o he, ó. Certo? Hers. Mas esse aqui é relacionado com ela. É só lembrar, ó, H é S, o S, ó, de she, hers. Para dizer dele, quando é de um gato, por exemplo, a cor dela, da casa, é its. A comida do gato. It's food. Nosso, em inglês, é ours. A gente escreve ours, mas a gente lê ours. Eu já falei. E eles fica theirs. Como se fosse um D-E-I-R-S. Theirs. Ok? Theirs. Beleza? Então tá aí a lista dos pronomes possessivos, exemplificada em frase. Digamos que nós estamos em quarentena, né? Digamos que um grupo de pessoas em uma casa pediu um monte fez um monte de pedido pelo delivery. Delivery em inglês significa entrega. O serviço de delivery trouxe lá um monte de coisa: pizza, sushi, refrigerante. Refrigerante em inglês é soda. S-O-D-A, soda. E aí tá tudo misturado. E aí o pessoal tá discutindo de quem é o pedido. A primeira pessoa diz: Don't touch the pizza, it's mine.
Não toque na pizza. Ela é minha. Minha. Então, ela está se referindo à pizza e mine está se referindo à pessoa. Eu, a pessoa que estou falando. Don't touch the pizza. It's mine. Mine. Então, repitam aí. Don't touch the pizza. It's mine. A outra pessoa vê um outro lanche e pergunta. Há um sushi aqui. Is it yours? Isso é seu? Is it yours? Isso é seu? No. The sushi is his. Não. O sushi é dele. No, the sushi is his. And which is hers? E de quem é? Não, e qual é o dela? And which is hers? I don't know, eu não sei. But the soda is ours. Eu não sei, mas o refrigerante é nosso. And for our parents. Aqui é sem E, viu, gente? E para os nossos pais. Parents parece parentes, mas em inglês significa pais. Deixa eu até consertar aqui para não ficar esse erro. Parents é sem esse E. And for our parents. Voltando aqui a frase. And for our parents, what foods are theirs? E para nossos pais, qual é a comida deles? Então tá aqui, ó. Mine, yours, his, her, ours, theirs. Meu, seu, dele, dela, nosso, deles ou delas, ok? Então é assim que a gente aplica os pronomes possessivos em inglês. E quando a gente quer perguntar de quem é alguma coisa, a gente vai usar a seguinte regra. Para fazer perguntas sobre posses, a gente pergunta em português de quem é isso, de quem é aquilo, de quem são essas coisas, de quem são aquelas coisas, não é verdade? Vamos lembrar de um detalhe em português, então. Que embora sejam duas línguas diferentes, elas têm também algumas coisas em comum. Pessoal, quando eu tenho uma coisa que está próxima de mim, em português, por exemplo, eu estou com o celular na minha mão, eu digo que esse celular é um Redmi 7, ok? Então eu digo, este celular é um Redmi Note 7, ok? Este, porque está comigo. Se eu digo se eu tenho esses dois livros próximos de mim, eu digo estes livros são do ensino fundamental, ok? Então, este está perto de mim. Estes estão perto de mim. Agora, se é para falar sobre alguma coisa que não está comigo, por exemplo, lá atrás vocês podem ver que está minha biblioteca, né? Eu digo, esses livros são meus. Ou então, se eu aponto de repente para aquele livro, sei lá, esse daqui, vermelho, não sei se deu para vocês verem. Eu digo, esse livro é muito bom, certo? Então eu uso este para o que está perto e eu uso este, vou botar em destaque, aqui, ó, este para o que está perto. Vou botar um bizu aqui para vocês. Opa, não quer não. O Google não reconhece o erro. E eu uso se para o que está distante, ok? Então, este para o que está perto e esse para o que está distante. É só um macetezinho para vocês memorizarem melhor isso aqui. E eu também posso utilizar para o que está distante aquele, aquela, aqueles, aquelas. Em inglês vai haver esse mesmo processo. O que está próximo de mim para o que está próximo de mim eu uso this. This is my cell phone. Esse é meu celular. Este é meu celular. This is my cell phone. These are English books.
Estes são livros de inglês. Então, these é para este. These é para estes. That books are mine. That books are mine. That significa esse ou esses ou aquele. That book are mine. Ou those books are mine. Esses ou aqueles. Certo? Então temos aí these, that e those. Vou colocar aqui a pronúncia como eu faço com vocês na sala de aula. This é a pronúncia desse. Não, com S. This. This. E esse aqui, these. These. É quase como se fosse assim, uma pessoa de Pernambuco falando these. These pra mim. That. Opa. Aqui não, tá errado a pronúncia. That. E those. This, that e those, ok? Acho que deu para entender bem isso aí, ó, certo? Então voltemos para o slide. Quando eu quero perguntar se algo pertence a alguém, eu uso esse termo aqui, pessoal. Ó. Peraí, voltando. Opa, errei. Professor apanhando do computador. Eu uso assim, ó. Whose. Eu leio isso assim, ó. Whose. Who significa de quem. Ok? De quem. Quando eu quero fazer alguma pergunta sobre de quem é alguma coisa. Então vamos lá. Então eu quero perguntar, de quem é este livro? De quem é este livro? Tá aqui a frase, de quem é esse livro? O que eu faço? De quem é whose? E aí só há uma inversão. A palavra livro, ela vem para cá. Só isso. O resto continua na mesma ordem. Só de quem livro é este? Seria isso em inglês. Mas a pergunta é de quem é esse livro. Whose book is this? Ele não está próximo de mim? Então é this. Whose book is this? De quem é este livro? E eu coloquei aqui com as cores para que vocês possam associar. É um livro só, is. Ele está próximo de mim? This. Whose book is this? Whose book is this? Whose book is this? Esses dois estão próximos de mim. Ok? Então, aqui está errado também. É books. Deixa eu consertar aqui. Books. Whose, de quem são estes livros que eu peguei agora? Whose books are these? Whose books are these? É assim que eu pergunto de quem é alguma coisa. De quem é aquele livro? Whose book is that? De quem são esses ou aqueles livros? Whose books are those? Whose books are those? Ok? Então é assim que eu pergunto alguma coisa. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Vocês vão escolher alguma coisa na casa de vocês para que vocês façam uma pergunta, gravem um vídeo e enviem para mim. Os pais de vocês vão ficar responsáveis por isso. Vocês vão apontar um objeto na casa e vão perguntar de quem é isso, ou aquilo, ou isto, este, usando essa estrutura. Whose, o nome do objeto, is ou are, e no final this, those, that, dependendo de quantas coisas vocês estiverem se referindo. Elaborem uma frase assim e enviem um vídeo para mim perguntando, fazendo o tipo de pergunta dessa e depois respondendo, ok? Então a pergunta é it's mine, it's her, it's his, it's our, é meu, é dele, é dela, é nosso, ok? Pois bem, pessoal,
esse é o assunto. E aí agora eu tenho para vocês uma atividade lá na página 30 e na página 31. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 30 e 31 e vão agora praticar aquilo que a gente acabou de estudar, certo? Que é essa atividade aqui. Deixa eu só levar. Deu uma travadinha no computador. Bom, então abra um livro de vocês aí na página 31, certo? E a gente vai ter essa atividade aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, tá aqui a visualização da página do livro de vocês. Pronto, página 31. Language 2. Temos aí a seguinte atividade. A primeira questão. Temos aí 4 imagens, certo? São imagens de super-heróis, né? Não vou dizer quais, vocês sabem quais são, está óbvio aí, né? Então, as respostas vão ser dadas em inglês. A questão aqui, a primeira questão diz: responda a questão de acordo com a imagem. E aí a primeira está respondida só para servir de modelo para as outras. De quem são essas coxas? E aí dá para reconhecer que aqui são as pernas do Homem-Aranha. Então, elas, as coxas, são do Homem-Aranha, Spider-Man's. E aí eu coloco isso aqui para dizer do Homem-Aranha, certo? Então vocês vão seguir esse mesmo modelo e responder as próximas questões. De quem é essa fantasia? Costume, pessoal, em inglês significa fantasia. Dá para reconhecer, né? A resposta vai ser em inglês, pessoal. Vocês vão botar assim no Google. Nome de... Que personagem é essa aqui? Aquela lá. Nome da... Tarará, em inglês. Vai aparecer como é o nome dela em inglês. Vocês vão colocar aqui. De quem é essa fantasia? It is... O nome dessa personagem, apóstrofe S. Ok? A mesma coisa com essa pergunta. De quem é essa máscara? Vão seguir esse mesmo modelo. Só tem um detalhe para vocês aqui, ó. Aqui eu estou falando de coxas, duas. Então é they are. Aqui eu estou falando de quem é essa fantasia, de quem é esta máscara, de quem é esta capa. Esta, uma coisa só. Então vocês não vão usar o are, vocês vão usar is. Ok? E também não vão usar they, porque não é eles, a elas as pernas. É ela a máscara, ela a fantasia, ela a capa. Então se é ela e não é uma mulher, é uma coisa, qual a palavra que eu uso? A palavra it. It is. Por exemplo, assim. It's. Aí vocês vão botar o nome da pessoa, fulano de tal. E no final botar um apóstrofe S para dizer que é daquela personagem, ou daquele personagem. Pesquisem o nome desses personagens em inglês. Alguns já são em inglês mesmo, a gente já fala inglês aqui no Brasil. Outros não, certo? Ok, próxima atividade. Olhe para a atividade 1 e responda as questões. Sobre o que são essas perguntas com whose? Sobre o que? Essas perguntas são a respeito de que assunto? Pensem e respondam. Podem responder em português mesmo. Qual a diferença entre a questão 1 e as outras 3? A pergunta 1 e as outras 3. Qual a diferença que existe entre essa pergunta e essas daqui? Observem as perguntas e percebam que há uma diferença entre elas e coloquem aí. Terceira questão. Considerando o início do texto, escolha as opções corretas para completar sentenças. Como nós identificamos super-heróis? Em resumo, por uma mistura de coragem, inteligência e às vezes uma incrível quantidade de dinheiro. E frequentemente alguns superpoderes. E é claro, fantasias legais. Que só são deles, que são somente deles, né? Cada herói tem uma fantasia específica deles. E aí tem assim, ó. A palavra sublinhada, o pronome sublinhado theirs se refere às fantasias dos super-heróis e pode ser substituído na sentença pelo que? Their costumes ou they? Essa palavra theirs aqui, ela pode ser substituída por qual desses dois termos aqui? Reflitam sobre isso e respondam. E a 2, pronomes possessivos são ou não são seguidos
pelo substantivo ao qual eles se referem. São ou não são? Pensem aí e respondam. Próxima questão. Complete a sentença com pronome possessivo. Essas são suas botas. Elas são suas. Como eu digo suas em inglês? E assim sucessivamente. Peguem um dicionário, traduzam a frase e completem o que está precisando ser completado aqui. Então, na primeira. Essas são suas botas. Elas são suas. Como eu digo suas em inglês? Lembrem do que eu expliquei antes, né? Vocês podem até voltar ao vídeo para que vocês possam pescar a resposta. E aí o mesmo vai acontecer com todas as outras frases, só que cada uma é uma coisa diferente. Essas são nossas meias, elas são nossas, como eu digo nossas em inglês. Então traduzam um por umas frases e vejam o que dá para completar aí. A quinta questão. Escolha a alternativa incorreta. Essa é a nossa sala. Eu acho que ela... Aí vocês vão marcar a que está incorreta. Qual que está errada dessas duas aqui? Nossa. É assim ou assim? Então no livro de vocês não vai estar desse jeito aqui. Vai estar tipo as duas palavras. Essa palavra e essa, uma do lado da outra, separadas por uma barrinha. Vocês vão só sublinhar. Quem for responder no livro, sublinha de lápis, para não riscar de caneta, porque esse livro aí vocês podem vender ano que vem, né? Sexta questão. Escreva as respostas. Não, escreva perguntas e respostas usando whose e os pronomes possessivos. Tá aqui o modelo. Tem aqui um scarf. Em inglês, se eu não me engano, scarf é... eu esqueci o nome dessa palavra em português. Cachecol, é isso? Enfim, esse paninho que as mulheres colocam em volta do pescoço. Então está dizendo aqui, ó, tem Paul, é o nome da pessoa, a quem pertence isso. De quem é esse scarf, esse cachecol? A resposta, a pergunta está feita aqui, ó, para vocês fazerem isso. Primeiro faz a pergunta, depois responde. É de Paul, pegando a referência aqui, ó, Paul está aqui em cima, it's Paul's, ou é dele, it's his. Vamos fazer a mesma com todos os outros objetos. De quem são esses chinelos? É de Alice, é dela. Vamos repetir essa frase em inglês, certo? Seguindo o mesmo modelo. O mesmo para essa peça de roupa que eu ensinei para vocês em sala de aula. Lembram como é o nome disso aqui? Aquele que coloca assim, o capuz por cima. Eu falei na sala como é o nome disso em inglês. Está anotado no caderno de vocês. Ou deveria estar. E aqui são tênis. Também falei para vocês como é que escreve tênis. Mia e Grace. Aqui são dois nomes, viu, pessoal? Detalhe para isso. Vocês vão dizer, é delas. Em inglês. Sétima questão. Leia a sentença e responda a questão. Ó, a frase em inglês está dizendo assim, ó. O anel, ou o colar, essa daqui, o colar pertence à tribo Nidebelle. Os colares pertencem à tribo Nidebelle. Eles pertencem a eles. Qual palavra o termo them está substituindo? Esse pronome aqui está substituindo alguma palavra dessa outra frase aqui. Dessa de baixo só, não a de cima. Qual a palavra que quais palavras, aliás, que ela está substituindo? Pensem e respondam. Depois a gente vê a resposta. Por fim, a gente tem... Não, mas tem outra. Tem a oitava e a nona. Oitava questão. Escreva sentenças sobre os itens na caixa e as imagens. Use pertence a. Então tem aqui Havaí, Alasca, Microsoft, Floresta Amazônica, Canções dos Beatles, Torre Eiffel e a Grande Muralha. E tem aqui os nomes. Bill Gates, Brasil, United States, China, France e Sir Paul McCartney. É para vocês fazerem isso. A primeira está respondida. Havaí, em Alaska. Essa daqui, ó. Belong to. Belong significa pertence. Pertence a the United States, aos Estados Unidos. Agora vocês vão fazer a mesma coisa com Microsoft pertence a quem? Floresta Amazônica pertence a quem? The Beatles Songs, as músicas dos Beatles pertencem a quem? Vão construir essa frase aqui, ó. Botar o nome da coisa, a palavra pertence a e a pessoa ou o país
a quem essa coisa pertence. Façam isso com as palavras de uma por uma, seguindo esse modelo da primeira aqui. E eu acho que essa daqui é a última questão. Deixa eu ver. Última questão, 9. Complete as sentenças com os pronomes objetos. Então tem aqui a frase e tem alguma coisa para completar. Você pode emprestar um apontador de lápis, por favor? Emprestar para quem? Para ela? Para mim? Para eles? Para nós? Para vocês? Ninguém pergunta assim. Você pode emprestar para nós um apontador de... até poderia ser um apontador de lápis, mas geralmente você pode me emprestar, então seria me aqui, ok? As outras vocês vão traduzir as frases com o dicionário e responderem, e depois a gente vê se está tudo certo, ok? Então, pessoal, é isso. Já tem um bom número de questões aí para vocês fazerem, pensarem, cuidem, usem o dicionário, peça auxílio das pessoas que estão em sua casa, se possível. Caso não consigam responder alguma coisa e tenham dúvidas, alunos e pais, mandem uma mensagem para o meu WhatsApp 99420 3686. Valeu e até a próxima.